Ela perdeu tudo no incêndio e dormia sozinha nas ruas. Mas quando o CEO milionário descobriu sua história, o que aconteceu depois foi tão inesperado que deixou todos chocados e mudou sua vida para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A fuligem ainda pinicava em sua garganta e o cheiro de queimado se misturava ao da chuva fria que caía sem dó em São Paulo. As gotas grossas molhavam os cabelos de Vivian e escorriam por seu rosto, mas ela mal sentia. Todo o seu corpo estava focado em proteger os 2 pacotinhos de gente que se agarravam a ela com força. Ana, de 4 anos, tremia em seus braços, o queixo batendo de frio e medo, enquanto a pequena Sofia, de 3, dormia um sono agitado, resmungando contra o seu peito. Olhando para o céu escuro, um vazio imenso se abriu dentro dela. As palavras saíram em um sopro, quase sem som, uma prece nascida do mais puro desespero. Meu Deus, me dê forças. Por favor, só preciso de forças para continuar por elas. Não havia para onde ir. O prédio na Vila Madalena, o lugar que ela com tanto esforço chamava de lar, era agora apenas uma estrutura enegrecida, soltando fumaça contra a noite. Tudo o que ela tinha estava lá dentro. As roupas, os poucos móveis, as fotografias das meninas, os brinquedos. Tudo virou cinza. Agora, ela só tinha a roupa do corpo e suas 2 filhas. O coração de Vivian doía de uma forma que ela nunca imaginou ser possível, mas ela não podia desmoronar. Não ali, não na frente delas. Um homem com um colete da Defesa Civil se aproximou, o rosto cansado sob a luz piscante dos carros dos bombeiros. Senhora, nós estamos encaminhando os desabrigados para um abrigo temporário no Brás. Vocês não podem ficar aqui. Vivian apertou as filhas contra si. Um teto. A palavra deveria trazer alívio, mas só trouxe uma nova onda de medo. Um abrigo? Ela perguntou, a voz rouca. Sim, a senhora precisa apresentar seus documentos e os das crianças no guichê que montamos ali na esquina para fazer o cadastro. Ele disse, apontando com a prancheta. O estômago de Vivian se revirou. Eu não tenho nada. Perdi tudo. Meus documentos, os delas, tudo ficou lá dentro. O homem suspirou, um som de pura exaustão. Olha, sem documentos complica. A senhora vai ter que ir na segunda-feira ao posto do Poupa-Tempo para tirar uma via de emergência e depois ir ao CRAS para se registrar. O abrigo está superlotado. É um ambiente difícil, mas é o que temos. A mente de Vivian processou as palavras. Um lugar superlotado e difícil. Ela imaginou suas meninas, tão pequenas e assustadas, em um salão gigante e barulhento, cheio de estranhos. Um lugar onde ela não poderia protegê-las do mundo. O instinto maternal gritou dentro dela, uma força feroz e inabalável. Não, ela não as levaria para um lugar assim. O perigo que ela não podia ver era 1000 vezes pior do que o frio que sentia na pele. Não, obrigada, nós vamos ficar bem. Ela disse com uma firmeza que não sentia, virando-se antes que ele pudesse insistir. Era uma decisão tomada no fundo da alma. Ela e suas filhas, sozinhas. Seria mais difícil, mas seria nos termos dela. Arrastando os pés pelas calçadas molhadas do centro da cidade, ela procurava qualquer lugar que oferecesse um mínimo de abrigo da chuva incessante. Seus olhos encontraram a marquise de um prédio comercial alto e moderno, um recuo de concreto que parecia um oásis no deserto de sua angústia. É aqui, meninas. Vamos ficar aqui por um tempinho, ela disse com uma voz que tentava ser calma e segura. Com cuidado, ela se sentou no chão frio, aninhando as 2 filhas em seu colo. Tirou o próprio casaco, a única peça seca que lhe restava, e o usou para cobrir os corpos pequenos das meninas, que se encolheram em busca de calor. Mamãe, estou com frio, Ana sussurrou, os olhos grandes e assustados fixos nos dela. Vivian forçou um sorriso, o mais genuíno que conseguiu. Eu sei, meu amor, mas logo vai passar.
Pense que estamos em uma aventura. Somos exploradoras procurando um lugar secreto para passar a noite. Uma aventura? A menina perguntou, a curiosidade infantil vencendo o medo por um instante. Isso mesmo. E só as meninas mais corajosas do mundo conseguem participar. Vivian beijou o topo da cabeça de Ana. E você é a menina mais corajosa que eu conheço. Ela começou a cantarolar uma canção de ninar, a mesma que cantava todas as noites no quarto quentinho delas. A voz saía trêmula, embargada pela vontade de chorar, mas ela continuou, embalando-as suavemente até que o tremor no corpo de Ana diminuísse e sua respiração se tornasse mais calma. Sofia já tinha voltado a dormir, protegida do mundo pelo abraço da mãe. Quando teve certeza de que as duas dormiam profundamente, Vivian finalmente se permitiu sentir o peso do que havia acontecido. As lágrimas que ela segurou com tanta força agora escorriam livres, misturando-se à chuva em seu rosto. Ela chorou em silêncio, um choro doído pela perda de sua casa, de sua segurança, de sua vida como ela conhecia. Chorou pelo futuro incerto e pelo medo aterrorizante de não saber o que faria quando o dia amanhecesse. Como ela alimentaria suas filhas? Onde elas iriam dormir na noite seguinte? Cada pergunta era um golpe em seu peito já machucado. Ela era mãe. Tinha a obrigação de protegê-las e sentia que tinha falhado de forma terrível. A noite foi longa e gelada. Cada som da cidade grande parecia amplificado. As sirenes ao longe, os carros passando na rua molhada, as vozes de pessoas que passavam apressadas. Vivian não dormiu nem por um minuto. Ficou ali, sentada no chão duro, vigiando o sono de suas filhas, o único tesouro que lhe restava. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a cidade, a chuva finalmente deu uma trégua. Pessoas de terno e salto alto começaram a passar, indo para o trabalho no prédio acima delas. Alguns olhavam com indiferença, outros desviavam o olhar, fingindo não vê-las. Ninguém parou, ninguém ofereceu ajuda. Vivian sentiu uma pontada de vergonha, mas a afastou rapidamente. Ela não tinha tempo para isso. Ana acordou esfregando os olhinhos. Mamãe, estou com fome. Bom dia, minha aventureira, Vivian disse, beijando sua bochecha. A primeira regra da nossa exploração é encontrar comida. Ela olhou ao redor. No chão, perto de uma lixeira, viu um pedaço de giz branco, provavelmente caído de alguma criança. Uma ideia surgiu em meio ao seu desespero. Pegou o giz e se virou para as filhas com um brilho nos olhos. Antes de caçar nosso café da manhã, vamos deixar nossa marca neste lugar secreto. No chão úmido da calçada, Vivian começou a desenhar. Fez uma casinha com janelas, uma porta e fumaça saindo da chaminé. Depois, desenhou um sol sorrindo e flores gigantes. Vem, Ana, desenhe a nossa família. Ana pegou outro pedaço de giz e, com seus traços infantis, desenhou 3 bonequinhos de palito ao lado da casa. Sofia, agora acordada, ria e batia palmas. Por um momento, elas não eram uma família desabrigada. Eram artistas colorindo o cinza da cidade, transformando a calçada fria em uma tela de esperança e amor. Vivian sabia que aquele era apenas o começo de uma luta muito difícil, mas olhando para o sorriso de suas filhas, ela encontrou a força que havia pedido em sua prece. A força para lutar por elas, um dia de cada vez. A alguns quarteirões de distância, dentro de um carro preto e luxuoso que deslizava silenciosamente pelo trânsito da manhã, Pedro Santos olhava pela janela sem realmente ver a cidade. Aos 40 anos, ele havia conquistado tudo o que o mundo considerava sucesso. Era o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Morava em uma cobertura com uma vista espetacular e não tinha preocupações com dinheiro. Mas por dentro sentia um silêncio profundo, um vazio que o acompanhava desde que perdeu sua esposa, Helena, em um acidente de carro 2 anos antes.
A vida se tornou uma rotina cinzenta de reuniões, relatórios e decisões de negócios, seguida pelo retorno a um apartamento grande e dolorosamente quieto. O carro parou em um sinal vermelho, e foi então que o olhar de Pedro se fixou em uma cena do outro lado da rua. Sob a marquise de um prédio comercial, uma mulher e duas crianças muito pequenas estavam sentadas no chão. A princípio, seu cérebro registrou a imagem como mais um triste retrato da desigualdade de São Paulo, algo que ele, como tantos outros, aprendeu a ver sem realmente enxergar. Mas algo o fez continuar olhando. Não era a pobreza da cena que o prendeu, era a mulher. Ela não parecia derrotada. Havia uma força em sua postura, mesmo sentada no concreto frio. Ela apontava para o chão, onde havia desenhos coloridos feitos de giz. As duas menininhas, uma de cada lado, olhavam para os desenhos e depois para a mãe, os rostos iluminados por sorrisos genuínos. A mulher gesticulava, parecia contar uma história sobre as figuras no chão, e sua expressão era de total entrega àquele momento. Aquele universo que ela criava para as filhas com nada além de um pedaço de giz e sua imaginação. Pedro sentiu uma pontada no peito, uma sensação quase esquecida. Ele viu a dedicação dela, o amor que transformava um pedaço sujo de calçada em um lugar mágico. Lembrou-se de Helena e das conversas que tinham sobre os filhos que sonhavam ter, sobre como seria a casa cheia de risadas e de brinquedos espalhados pelo chão. Ele tinha a casa, mas ela estava vazia. Aquela mulher não tinha nada, e ainda assim construía um lar ali, naquele instante, com a força do seu afeto. Uma admiração inesperada começou a brotar dentro dele, substituindo a indiferença. Siga em frente. O sinal abriu. Ele disse ao motorista, a voz um pouco mais baixa que o normal. O carro avançou, mas Pedro continuou olhando para trás pelo retrovisor até que a imagem deles desaparecesse. A cena não saiu de sua cabeça durante todo o dia. Nas reuniões, enquanto discutia projeções de lucros e estratégias de mercado, sua mente voltava para a mulher dos desenhos de giz. Ele se perguntava qual era a história dela, o que a tinha levado para aquela situação. Mas, acima de tudo, se perguntava de onde vinha tanta força. No dia seguinte, a caminho do trabalho, ele sentiu uma expectativa estranha. Conforme o carro se aproximava do mesmo cruzamento, ele se inclinou para a frente procurando, e lá estavam eles. A mulher agora ajudava a filha mais velha a amarrar o sapato, uma tarefa simples, feita com uma paciência e um carinho que eram visíveis mesmo à distância. As meninas pareciam bem cuidadas, as roupas simples, mas limpas. Elas não estavam simplesmente jogadas na rua. Elas estavam vivendo ali, sob os cuidados atentos daquela mãe. Isso se tornou o ritual secreto de Pedro. Todas as manhãs ele pedia ao motorista para passar por aquele caminho. Observava de longe, sem nunca interferir. Via aquela mulher contar histórias, cantar músicas, transformar a dura realidade em uma contínua lição de amor e resiliência. Cada gesto dela era uma prova de sua integridade, da sua bondade. Ele se viu cativado, não por pena, mas por uma profunda admiração que o aquecia por dentro. Aquela mulher, sem saber, estava quebrando a redoma de apatia que ele havia construído ao redor de si mesmo nos últimos 2 anos. Uma conexão inexplicável se formava. Pedro não conseguiu mais apenas observar. A imagem daquela mãe e suas 2 filhas na calçada o acompanhava do momento em que acordava até a hora em que se deitava na cama vazia de sua cobertura. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, ele pediu que o motorista parasse em frente a uma grande loja de departamentos. Sozinho, ele desceu e caminhou pelos corredores, sentindo-se um estranho naquele ambiente. Comprou 2 cobertores grossos e macios, pacotes de biscoitos, caixas de suco, algumas frutas, e ao passar pela seção de brinquedos, seus olhos encontraram uma caixa de lápis de cor e alguns cadernos de desenho. Ele hesitou por um segundo e depois os colocou no carrinho.
Esperou até tarde da noite, quando as ruas do centro de São Paulo estavam quase desertas. Caminhou em silêncio até a marquise e viu os três, encolhidos sob o casaco fino da mãe, dormindo profundamente. Com o máximo de cuidado para não fazer barulho, ele deixou as sacolas ao lado delas e se afastou, o coração batendo um pouco mais rápido. Sentia-se um intruso, mas a necessidade de ajudar era maior do que qualquer desconforto. Na manhã seguinte, Vivian acordou com a luz do sol em seu rosto. Ao se mexer, seus olhos encontraram as sacolas. Seu primeiro instinto foi de alerta. Ela olhou ao redor, procurando por quem quer que as tivesse deixado ali. Não havia ninguém. Com o coração na mão, ela abriu uma delas. Dentro, encontrou os cobertores. Eram novos e quentes. Na outra, a comida e os materiais de desenho. "Mamãe, olha!" Ana exclamou, os olhinhos brilhando ao ver os lápis de cor. "Podemos desenhar no papel agora?" A alegria genuína das filhas desarmou a cautela de Vivian. Quem quer que tivesse feito aquilo não queria lhes fazer mal. Com lágrimas discretas nos olhos, ela olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada. Quem quer que seja você, muito obrigada." Aquela ajuda anônima era um sinal, um pequeno vislumbre de esperança de que não estavam completamente sozinhas no mundo. 2 dias depois, Pedro decidiu que precisava fazer mais. Deixou o carro a algumas ruas de distância e caminhou até a marquise. Desta vez, eles estavam acordados. Vivian contava uma história para as meninas que estavam concentradas, sentadas sobre um dos cobertores novos. Ele respirou fundo e se aproximou devagar. "Com licença", ele disse, a voz calma para não assustá-la. Vivian ergueu o olhar, imediatamente protetora. Ela o analisou. Um homem alto, vestido de forma simples, mas com roupas de boa qualidade. Havia algo gentil em seu olhar. "Pois não?" Ela respondeu, mantendo o tom neutro. "Me desculpe incomodar. Eu me chamo Pedro. Eu passo por aqui todos os dias e eu vi vocês. Gostaria de saber se aceitam um café quente e alguma coisa para as meninas comerem." Vivian o encarou, desconfiada. Muitos olhares passavam por ela todos os dias, mas eram de pena ou desprezo. O dele era diferente. "Nós estamos bem, moço. Agradeço a gentileza." Pedro esperava pela recusa. "Eu entendo", ele disse sem se mover. "Eu vi os desenhos que vocês fazem no chão. São muito bonitos." Ele fez uma pausa e então arriscou ser vulnerável. "Minha esposa, ela também adorava desenhar. Ela dizia que era uma forma de colocar cor nos dias cinzentos." A menção à esposa mudou algo na expressão de Vivian. A barreira dela pareceu diminuir um pouco. Ela viu uma tristeza familiar nos olhos dele, uma dor que ela conhecia bem, mesmo que as razões fossem diferentes. "Sinto muito pela sua esposa", ela disse com sinceridade. "Obrigado." Ele se sentiu mais seguro para continuar. "Eu não quero ser invasivo. É que ver o cuidado que você tem com elas é admirável. De verdade." Vivian deu um pequeno sorriso, o primeiro que ele via de perto. "Não é admiração. É o que qualquer mãe faria. Ana e Sofia são tudo o que eu tenho no mundo." E então, como se a gentileza dele tivesse aberto uma pequena fresta em sua armadura, ela contou. Falou sobre o incêndio de forma breve, sobre como escaparam apenas com a roupa do corpo e como tudo o que construiu tinha virado fumaça. Enquanto a ouvia, Pedro sentia o próprio vazio ser preenchido por uma onda de emoção. A voz dela era firme, sem autopiedade. Ela não estava pedindo nada, apenas partilhando um fato. A força que ele tinha admirado de longe era ainda mais impressionante de perto. Ele sentia uma conexão profunda, como se a alma resiliente dela estivesse tocando a parte ferida da sua. "Você não deveria estar passando por isso", ele disse, a voz cheia de uma emoção que o surpreendeu. "Ninguém deveria." Ele olhou para as meninas, que agora olhavam para ele com curiosidade. Eu
Eu talvez possa ajudar, de uma forma mais concreta. Conheço algumas pessoas. Talvez eu consiga um lugar seguro para vocês ficarem. Um lugar para saírem da rua, pelo menos por um tempo. A oferta de Pedro ficou suspensa no ar frio da manhã. Para Vivian, aquelas palavras eram ao mesmo tempo a resposta para suas preces e a fonte de um medo profundo. Confiar era um luxo que ela não tinha mais. Ela apertou a mão de Ana, que olhava para Pedro com a curiosidade inocente de uma criança. Por quê? Vivian perguntou, a voz baixa, mas firme. Por que você faria isso por nós? Pedro encontrou os olhos dela e, pela primeira vez, permitiu que ela visse um pouco da solidão que ele carregava. Porque nos últimos 2 anos eu vivia em um mundo cinzento. Minha vida era uma rotina sem cor. E então eu vi você. Eu vi você criando um mundo colorido para as suas filhas em uma calçada cinzenta. Ver a sua força me deu um pouco de esperança. Me fez lembrar que a vida pode ter um propósito. Por favor, me deixe ajudar. Não por mim, mas por elas. Ele olhou para as 2 meninas, que agora se escondiam timidamente atrás da mãe. O argumento dele, focado nas filhas, quebrou a última barreira da resistência de Vivian. Ela não podia negar a elas um teto seguro por causa de seu próprio orgulho ou medo. Ela respirou fundo, uma decisão se formando em seu peito. Eu aceito, disse ela, e sentiu o peso daquelas palavras. Mas eu preciso que saiba de uma coisa. Eu não tenho como te pagar agora, mas eu vou devolver cada centavo. Eu vou dar um jeito. A dignidade dela o comoveu ainda mais. Não se preocupe com isso agora, Pedro respondeu com um sorriso gentil. A única coisa que importa é tirar vocês daqui. Ele as levou em seu carro particular, um modelo mais simples que ele usava nos fins de semana. Durante o trajeto, Ana e Sofia olhavam pela janela, maravilhadas com a velocidade e o conforto, fazendo perguntas sobre tudo o que viam. Vivian, por outro lado, permaneceu em silêncio, o coração batendo forte a cada quarteirão que os afastava da vida na rua. Era real demais para acreditar. Pedro parou em frente a um prédio pequeno e simples em um bairro tranquilo. Não era luxuoso, mas era limpo e seguro. Ele as guiou até um apartamento no 2º andar. Quando ele girou a chave e abriu a porta, Vivian prendeu a respiração. O lugar era pequeno, mas tinha tudo. Uma sala com um sofá, uma pequena cozinha equipada, um banheiro com chuveiro e um quarto com uma cama de casal e um colchão extra no chão. Estava impecavelmente limpo e cheirava a recomeço. Ana e Sofia correram para dentro, rindo e pulando no sofá. Vivian ficou parada na porta, as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela percebesse. A sensação de uma porta que podia ser trancada, de paredes que as protegeriam do frio e do perigo, era tão avassaladora que suas pernas fraquejaram. Pedro se aproximou com cuidado. Está tudo bem? Ela apenas conseguiu concordar com um movimento de cabeça, incapaz de falar. Ele compreendeu, dando-lhe espaço. Nos dias que se seguiram, ele não desapareceu. Voltava para visitá-los, sempre com a desculpa de trazer algumas compras ou verificar se precisavam de algo. Mas a verdade é que ele se sentia atraído para aquele apartamento. A presença de Vivian e o som das risadas das meninas eram um bálsamo para sua alma solitária. Eles conversavam por horas. Sentados na pequena cozinha, enquanto as meninas desenhavam na sala, eles partilhavam suas histórias. Vivian falou sobre seus sonhos, sobre o pequeno ateliê de costura que ela estava montando em casa antes do incêndio. Pedro falou mais sobre Helena, sobre o amor que partilhavam e o silêncio que a morte dela deixou para trás. Vivian via além do homem rico que a resgatou. Ela via a dor em seus olhos, uma tristeza profunda que o dinheiro não podia curar. Sentia uma atração crescente por sua gentileza, por sua alma boa e solitária. E Pedro, por sua vez, se apaixonava mais a cada dia. Apaixonava-se pela forma como ela falava das filhas, pela sua resiliência inabalável,
pela maneira como ela, mesmo depois de perder tudo, ainda era capaz de sorrir com o coração. Em uma tarde, enquanto ele se preparava para ir embora, Vivian o parou na porta. Pedro, eu não sei como te agradecer por tudo isso. Você não precisa me agradecer, Vivian, ele disse, sua voz suave. Estar aqui com vocês, ouvir as risadas das suas filhas. É a primeira vez em muito tempo que a minha casa não parece tão vazia quando eu volto. Eles ficaram em silêncio, a poucos centímetros um do outro. O ar entre eles parecia carregado de sentimentos não ditos. Naquele momento, não eram o milionário e a mulher desabrigada. Eram apenas um homem e uma mulher, duas almas feridas, que de alguma forma encontravam cura um no outro. A atração era clara, um sentimento novo e poderoso que prometia mudar a vida dos dois para sempre. Foi em uma sexta-feira ensolarada que Pedro decidiu que não podia mais viver naquela incerteza. Ele queria mais do que conversas na cozinha e despedidas contidas na porta. Ele queria uma vida com ela. Vivian, ele a convidou durante uma de suas visitas. O que você acha de fazermos algo diferente amanhã? O dia vai estar bonito. Pensei em levar vocês ao Parque Ibirapuera. As meninas podem correr na grama, tomar um sorvete. Elas merecem um dia de pura diversão. Vivian sorriu, o coração aquecido pela forma como ele sempre incluía suas filhas em tudo. Elas iriam adorar. Eu também. O sábado chegou e com ele uma sensação de normalidade que Vivian não sentia há muito tempo. No parque, sob o céu azul de São Paulo, eles pareciam uma família como qualquer outra. Pedro, com uma energia que surpreendeu a si mesmo, empurrou as meninas no balanço, correndo atrás delas pela grama e comprando algodão doce que sujou os rostos de todos. Vivian observava tudo, o peito cheio de uma felicidade tão intensa que chegava a doer. Ela o via se ajoelhar para conversar com Ana. Via a forma gentil como ele pegava Sofia no colo quando ela se cansava. Ele não estava atuando. Aquele era o verdadeiro Pedro, um homem nascido para ser pai, para ter uma família. Depois de um lanche na grama, as meninas correram para perseguir os pombos perto do lago, suas risadinhas se espalhando pelo ar. Pedro e Vivian ficaram para trás, sentados sob a sombra de uma figueira imensa. O momento de descontração deu lugar a um silêncio confortável, mas carregado de significado. Foi Pedro quem o quebrou, a voz um pouco mais séria do que antes. Vivian, eu preciso te dizer uma coisa. Ele se virou para ela, os olhos buscando os dela. Eu passei os últimos 2 anos apenas existindo. Eu acordava, ia para o trabalho, voltava para casa. Era uma vida em preto e branco, um borrão de dias iguais. Eu estava apenas esperando o tempo passar. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E então eu encontrei você. Naquele dia na rua, você estava dando cor ao mundo das suas filhas com um pedaço de giz. E, sem saber, você começou a colorir o meu também. A emoção em sua voz era clara. Eu não sinto mais aquele vazio que me acompanhava. Quando estou com você, com vocês, eu me sinto completo de novo, inteiro. Lágrimas brotaram nos olhos de Vivian enquanto ela o ouvia. Cada palavra dele era um eco dos sentimentos que ela mesma guardava. Vivian, eu estou completamente apaixonado por você, ele declarou, a voz firme apesar da vulnerabilidade. As lágrimas de Vivian agora escorriam livremente. Pedro, ela sussurrou, a voz embargada. Por muito tempo eu me perguntei se o que eu sentia era apenas gratidão. Você nos salvou de uma situação terrível, me deu um teto, segurança. Seria fácil confundir as coisas. Ela balançou a cabeça, precisando que ele entendesse a verdade em seu coração. Mas não é isso. Já faz tempo que não é só isso. Eu não vejo você como um salvador. Eu vejo o homem por trás de tudo, a sua bondade, a sua solidão. Eu vejo uma alma boa que encontrou a minha no meio do caos. Eu também estou apaixonada por você, Pedro. Ele se inclinou lentamente e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de profunda ternura.
Foi um beijo de alívio, de reconhecimento, a confirmação de que duas almas quebradas poderiam juntas se tornar inteiras novamente. Foi a promessa silenciosa de um futuro. Eles se afastaram lentamente e, à distância, ouviram palmas. Ana e Sofia os observavam, sorrindo de orelha a orelha. «Eba! A mamãe e o Pedro estão namorando!» gritou Ana, correndo na direção deles. Pedro e Vivian riram em meio às lágrimas. Ele passou o braço ao redor dos ombros dela e ela se aninhou contra ele. Com as duas meninas agora abraçando suas pernas, eles olharam um para o outro. Ali, sob aquela árvore, uma nova família estava nascendo. A declaração no parque foi o início de uma nova fase. A felicidade, antes um sentimento distante e frágil para Vivian, agora era uma presença constante e calorosa em seu dia a dia. A relação deles floresceu, sustentada não apenas pela paixão, mas por um companheirismo profundo. Pedro não era mais uma visita, ele era parte da família. As noites eram preenchidas com o som das risadas das meninas, o cheiro de comida caseira e conversas que se estendiam até tarde. No entanto, Vivian sentia uma inquietação crescente. A gratidão por tudo o que Pedro fazia era imensa, mas sua independência era uma parte essencial de quem ela era. Ela precisava se reerguer, ter seu próprio chão, não por falta de confiança nele, mas por si mesma. Em uma noite, enquanto colocavam as meninas para dormir, ela decidiu falar sobre isso. «Pedro, eu sou muito feliz com tudo o que temos, mas eu preciso trabalhar, preciso sentir que estou construindo algo de novo.» Ele se sentou ao lado dela na cama, segurando sua mão. Ele já esperava por isso e admirava essa qualidade nela. «Eu sei, meu amor, e eu estive pensando em algo.» Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado para não ferir o orgulho dela. «Minha empresa tem um departamento que cuida de projetos sociais, apoiando pequenas cooperativas e artesãos locais. Eles precisam de alguém com sensibilidade, alguém que entenda as dificuldades das pessoas e que tenha criatividade para ajudar a encontrar soluções. Eu não estou te dando um emprego, Vivian. Estou te dizendo que existe uma vaga e eu sinceramente acredito que você seria perfeita para ela. Mas a decisão final, claro, é sua.» Os olhos de Vivian se encheram de lágrimas. Ele a entendia de uma forma que ninguém nunca havia entendido. Ele não estava oferecendo caridade. Estava oferecendo uma oportunidade que se alinhava perfeitamente com suas habilidades e seu coração. «Eu adoraria, Pedro, mais do que qualquer coisa.» Começar no novo trabalho marcou o passo final na superação do trauma de Vivian. Ter uma rotina, responsabilidades e um propósito profissional a fez se sentir forte novamente. Ela chegava em casa no fim do dia, cansada, mas com um sentimento de realização que o dinheiro de Pedro jamais poderia comprar. A dinâmica deles se aprofundou. Agora eram um casal que compartilhava as vitórias e os desafios do dia a dia. A vida deles encontrou um ritmo doce e feliz. Pedro muitas vezes saía do escritório mais cedo para buscar as meninas na creche que haviam encontrado perto do apartamento. Quando Vivian chegava, os encontrava na cozinha, com Pedro tentando bravamente seguir uma receita e as meninas ajudando, o que geralmente significava mais farinha no chão do que na tigela. Eles cozinhavam juntos, jantavam como uma família, e depois que as crianças dormiam, o tempo era só deles. Conversavam sobre tudo, os projetos dela, os desafios dele na empresa, os sonhos para o futuro. Foi em uma dessas noites tranquilas que a primeira sombra do passado de Pedro apareceu de forma sutil. Estavam jantando quando o celular dele tocou. Normalmente, ele não atendia ligações de trabalho à noite, mas ao ver o nome no visor, sua expressão mudou. «Só um minuto», ele disse, levantando-se da mesa. Ele foi para a sala, mas Vivian ainda conseguia ouvir fragmentos de sua conversa. O tom dele era diferente, mais duro e impaciente. «Eu já disse que esse assunto está encerrado. Não me importo. Resolva isso. Foi há anos, não pode voltar agora.»
Quando ele desligou e voltou para a cozinha, tentou sorrir, mas Vivian notou a tensão em seus ombros. Aconteceu alguma coisa, Pedro? Você parece preocupado. Ele hesitou por um momento, passando a mão pelo cabelo. Não é nada, meu amor, de verdade. Ele se esforçou para parecer despreocupado. É só um problema antigo, de uma das primeiras empresas que eu tive e vendi há muitos anos. Uma complicação jurídica que os advogados estão resolvendo. É muito chato e complicado, não quero te aborrecer com isso. A explicação parecia fazer sentido. Vivian confiava nele completamente, então escolheu não insistir. Ela se levantou e o abraçou por trás, descansando a cabeça em suas costas. Tudo bem, só saiba que, se precisar conversar, eu estou aqui. Ele se virou e a beijou na testa, o carinho em seu gesto dissipando a pequena nuvem de preocupação que havia se formado. Eu sei, e é por isso que eu te amo. O momento passou, mas uma pequena semente de curiosidade foi plantada na mente de Vivian. Uma pergunta silenciosa sobre os negócios antigos de Pedro, uma sombra do passado, que pela primeira vez ela percebeu que não conhecia. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Vivian. A estabilidade no trabalho, a segurança de um lar e o amor de Pedro a curavam dia após dia. A pequena semente de dúvida plantada pela ligação misteriosa foi esquecida, soterrada pela rotina de felicidade e pela confiança inabalável que ela sentia por ele. No entanto, para fechar de vez a porta do passado, ela precisava de uma resolução formal para o incêndio. Com a ajuda de um defensor público, ela deu entrada nos papéis para obter o laudo oficial da perícia, um documento necessário para qualquer processo de indenização ou simplesmente para ter uma resposta final. A vida continuou. As meninas cresciam. O amor entre ela e Pedro se aprofundava, e o envelope pardo que chegou pelo correio em uma tarde de terça-feira parecia apenas mais uma formalidade burocrática. Vivian o deixou sobre a mesa da cozinha, adiando o momento de abri-lo. Queria primeiro dar banho nas meninas e começar o jantar, mantendo a paz de seu novo mundo intacta por mais alguns instantes. Mais tarde, com as meninas brincando tranquilamente na sala, ela finalmente se sentou com o envelope nas mãos. Respirou fundo e o abriu. O documento era denso, cheio de termos técnicos que ela não compreendia. Seus olhos passaram rapidamente pelas páginas, procurando pela conclusão, pela resposta final. E então ela a encontrou. Uma frase curta, clara e devastadora. Causa primária do incidente: superaquecimento e subsequente curto-circuito em unidade de aquecimento central, modelo AQ700, fabricado pela empresa Inovatec Soluções Tecnológicas, devido a uma falha documentada no componente do termostato. Inovatec. O nome atingiu Vivian com força. O ar faltou em seus pulmões. Inovatec, a empresa do problema antigo. A empresa que Pedro vendeu há anos. O mundo de Vivian, tão cuidadosamente reconstruído, começou a desmoronar. As peças se encaixaram em sua mente de uma forma horrível. A ligação, a expressão tensa de Pedro, sua maneira rápida de descartar o assunto como coisa de advogado. Teria sido tudo uma mentira? O homem que a salvou das consequências do incêndio era, de alguma forma, o responsável por ele? Um desespero gelado tomou conta dela. Ela fechou os olhos com força, a cabeça apoiada nas mãos. As palavras saíram em um sussurro quebrado, uma prece desesperada por sanidade. Meu Deus, por favor, me dê clareza. Me ajude a entender. Isso não pode ser verdade. As lágrimas que ela pensou que tinham secado voltaram a queimar em seus olhos. Mas desta vez não eram lágrimas de perda, eram de traição. Ela respirou fundo, 1, 2, 3 vezes. A dor aguda deu lugar a uma determinação fria. Ela não iria desmoronar, não antes de ter a verdade. Dobrou o laudo, colocou-o de volta no envelope e o guardou na bolsa. Esperou por Pedro com uma calma assustadora.
Quando ele chegou sorrindo com sacolas de mercado nas mãos, sentiu a atmosfera do apartamento mudar no instante em que a viu. O sorriso dele morreu. Vivian, o que foi? Você está pálida. Aconteceu alguma coisa com as meninas? Elas estão bem, ela respondeu, a voz sem emoção. Ela caminhou até ele, tirou o envelope da bolsa e o estendeu. O laudo do incêndio chegou hoje. Pedro pegou o documento, a expressão suavizando para uma de compaixão. Meu amor, você está bem? Eu sei que isso deve ser difícil de ler. Eu estou bem, ela repetiu, a voz cortante. Abra na última página. Leia a conclusão. Ele a olhou, surpreso pela sua frieza, e fez o que ela pediu. Seus olhos percorreram as linhas. Vivian observou cada músculo do rosto dele. Viu o momento exato em que ele leu o nome da empresa. Viu a cor sumir de seu rosto e uma expressão de choque genuíno tomar conta dele. Inovatec? Ele sussurrou, como se não pudesse acreditar nas palavras. Mas essa foi a minha primeira empresa. Eu a vendi há quase 10 anos. Ele levantou o olhar para ela, completamente atordoado. Vivian deu um passo para trás, o coração se partindo. É a mesma empresa com aquele problema antigo que seus advogados estavam resolvendo naquela noite, Pedro. A pergunta o atingiu. A conexão foi feita. O choque em seu rosto se transformou em puro horror. Ele olhou do papel para ela, a boca entreaberta, a compreensão da catástrofe se desdobrando em sua mente. Vivian, eu não sabia, eu juro pela memória da Helena, pela minha vida, eu nunca soube que o problema legal tinha a ver com algo assim. As palavras de Pedro, carregadas de desespero e sinceridade, ficaram suspensas na sala. Vivian queria acreditar nele. Todo o seu ser gritava para que ela corresse para seus braços e deixasse que ele consertasse tudo, como sempre fazia. Mas a ferida era profunda demais, a ironia, cruel demais. O homem que era seu porto seguro estava de alguma forma ligado à tempestade que quase a afogou. Eu não sei o que pensar, Pedro, ela disse, a voz trêmula, abraçando o próprio corpo como se para não se despedaçar. Eu olho para você e vejo o homem que eu amo, o homem que salvou a mim e as minhas filhas. Mas agora tudo está misturado. A sua ajuda e a causa da minha dor vieram do mesmo lugar. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. É demais para mim. Eu preciso de um tempo. Preciso ficar sozinha com as meninas para pensar. Vivian, por favor, não me afaste. Ele implorou, dando um passo em sua direção. Nós podemos resolver isso. Juntos. Eu vou descobrir cada detalhe, vou consertar isso. Como se conserta isso, Pedro? Ela perguntou, a dor se transformando em raiva. Como se apaga o fato de que ficamos na rua, com frio e com fome, por causa de um erro da sua antiga empresa? Ela recuou, a decisão se solidificando em seu rosto. Eu não posso, não agora. Por favor, vá embora. Cada palavra dela era dolorosa para Pedro. Ver o amor nos olhos dela ser substituído por dor e confusão era a sua pior tortura. Ele concordou, sentindo-se derrotado, e saiu do apartamento, o som da porta se fechando atrás dele, parecendo o fim de tudo. Assim que entrou em seu carro, a primeira ligação que fez foi para Marcos, seu principal advogado. 20 minutos depois, estava em seu escritório, o horizonte de São Paulo aceso do lado de fora, mas o mundo de Pedro estava na mais completa escuridão. Marcos, um homem pragmático e direto, ouviu o relato e foi até sua mesa pegando uma pasta. Pedro, eu te avisei que esse processo da Inovatec era sensível, ele disse, sem rodeios. Mas a sua posição legal é clara e segura. Ele abriu a pasta. Quando você vendeu a empresa, o contrato de venda tinha uma cláusula de isenção de responsabilidade por passivos futuros que fossem desconhecidos na época. Os novos donos assumiram todo o risco. Legalmente, você está protegido. Eles nunca te notificaram formalmente sobre as vítimas ou a extensão dos danos. Sua ignorância sobre o assunto é defensável, porque é a verdade. Pedro olhava para o advogado como se ele falasse outra língua.
Ignorância, ele repetiu, a palavra com um gosto amargo em sua boca. Marcos, não estamos falando de um erro de contabilidade. Estamos falando de famílias que perderam tudo. A mulher que eu amo e suas 2 filhas pequenas dormiram na rua por causa de um produto que a minha empresa fabricou. Eu entendo sua implicação pessoal, Marcos continuou, o tom calmo e profissional. Mas como seu advogado, meu conselho é que você não faça nada. Deixe os atuais donos da Inovatec lidarem com as consequências. Qualquer movimento seu, qualquer oferta de ajuda ou declaração pública pode e será interpretada como uma admissão de culpa. Isso te exporia a um risco financeiro e de reputação gigantesco. Você poderia perder milhões. Pedro se levantou e foi até a janela, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de pura angústia. Perder milhões. Perder reputação. As palavras do advogado soavam vazias, insignificantes. O que era o dinheiro comparado à dor que ele viu nos olhos de Vivian? O que era sua reputação no mundo dos negócios comparado à sua integridade como homem? Proteger-se legalmente significava se esconder atrás de contratos e cláusulas, enquanto a mulher que ele amava o via como o homem cuja antiga negligência destruiu sua vida. Sua consciência o atormentava. A lei lhe oferecia uma saída, mas seu coração lhe dizia que pegar esse caminho seria uma traição a tudo o que ele sentia por Vivian e a tudo o que ele queria ser como pessoa. Enquanto isso, no apartamento, Vivian colocava as filhas para dormir. Cantou a mesma canção de ninar que cantava na rua, mas agora a melodia parecia triste. O lugar que tinha se tornado seu porto seguro agora se parecia com uma mentira bem decorada. Ela amava Pedro com cada fibra de seu ser, mas como poderia perdoar a origem de sua dor? Ela se deitou na cama, o cheiro dele ainda nos travesseiros, e se sentiu dividida ao meio. Uma parte dela queria que ele voltasse e a convencesse de que tudo ficaria bem, enquanto a outra parte, a mãe que lutou com unhas e dentes por suas filhas, sentia uma raiva fria e uma profunda sensação de injustiça. Perdoá-lo parecia impossível. Não perdoá-lo, uma sentença de solidão. Pedro passou a noite em claro. A cama de seu apartamento luxuoso parecia desconfortável. Os lençóis de algodão egípcio, ásperos. O silêncio era preenchido pelo eco das palavras de Vivian e pela voz de sua própria consciência. A lei lhe oferecia um escudo, mas ele sabia que se esconder atrás dele o destruiria por dentro. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram a cidade, a escuridão dentro dele se dissipou, dando lugar a uma clareza absoluta. Ele sabia o que precisava fazer. Não havia outra escolha. Sua primeira ligação foi para Marcos. Cancele todas as minhas reuniões e convoque uma coletiva de imprensa para o meio-dia. Ele disse, a voz firme, sem espaço para discussão. Pedro, pense bem, não faça isso por impulso. O advogado argumentou do outro lado da linha, o tom alarmado. As consequências financeiras serão desastrosas. Eu já pensei, Pedro o cortou. As únicas consequências que me importam são as morais. Há 2 coisas na minha vida que não estão à venda, Marcos. A minha consciência e o amor da mulher que eu amo. O resto é só papel. Prepare uma declaração. Eu vou assumir total responsabilidade. Ao meio-dia, Pedro estava em frente a um batalhão de jornalistas e câmeras. Ele não parecia um CEO acuado, mas um homem em paz com sua decisão. Ele dispensou o discurso preparado por sua equipe e falou com o coração. Há alguns anos, eu fundei e depois vendi uma empresa chamada Inovatec. Ele começou, a voz calma e clara. Chegou ao meu conhecimento que uma falha em um produto fabricado durante a minha gestão causou acidentes graves, incluindo um incêndio em um prédio residencial que deixou famílias desabrigadas. Legalmente, meus advogados me garantem que eu estou protegido por contratos. Mas hoje eu não estou aqui para falar de leis. Estou aqui para falar do que é certo.
Ele olhou diretamente para a câmera principal. Não existe cláusula contratual que absolva um homem de sua responsabilidade moral. Eu sou o responsável pela cultura daquela empresa na época e assumo hoje, publicamente, a responsabilidade por essa falha. Por isso, estou criando um fundo de compensação para identificar e indenizar cada pessoa que foi prejudicada. Minha fortuna pessoal garantirá que cada família receba o necessário para reconstruir suas vidas. No pequeno apartamento, Vivian assistia à televisão, o coração parado no peito. Ela viu o homem que amava sacrificar sua reputação e sua fortuna, não para salvá-la, mas para fazer a coisa certa. A raiva e a dor que sentia se dissolveram, substituídas por uma onda avassaladora de admiração e amor. Ele não era o homem cuja empresa causou sua dor. Ele era o homem que estava disposto a perder tudo para curá-la. Pouco depois, ouviu uma batida na porta. Era ele. Parecia cansado, vulnerável, e a olhava com uma incerteza que partia o coração. Ela não disse uma palavra. Apenas abriu a porta e o puxou para dentro, envolvendo-o em um abraço apertado, enterrando o rosto em seu peito. Ele a segurou como se ela fosse sua única âncora no mundo. Você viu? Ele sussurrou contra o cabelo dela. Eu vi, ela respondeu, a voz embargada. Você não precisava fazer aquilo, arriscar tudo daquele jeito. Ele se afastou um pouco para olhá-la nos olhos. Precisava, Vivian. Era a única coisa a ser feita. Eu não conseguiria viver em paz, sabendo que minha felicidade foi construída sobre o sofrimento de outros. O que eu preciso saber é... Você me perdoa? Vivian tocou o rosto dele com as mãos, as lágrimas agora escorrendo livremente. Eu não tenho nada para perdoar. O homem que eu vi na televisão hoje é exatamente o homem pelo qual eu me apaixonei. O homem mais corajoso e íntegro que eu já conheci. O alívio no rosto de Pedro foi tão profundo, tão completo, que ele sentiu os joelhos fraquejarem. Naquele momento, em meio à tempestade de sua vida, ele tinha uma única certeza. Ele a amava mais do que tudo. Vivian, ele começou, a voz trêmula de emoção. Eu perdi minha primeira família uma vez e quase perdi você agora. Eu não quero passar mais um único dia da minha vida sem ter a certeza de que você estará nela. E então, ali mesmo, na sala do pequeno apartamento que se tornou o cenário de sua história, Pedro se ajoelhou. Eu não tenho um anel. Eu não planejei um discurso. Mas eu tenho o meu coração, e ele é inteiramente seu, agora e para sempre. Casa comigo, Vivian. Com um sorriso que irradiava mais luz do que todas as câmeras que o filmaram mais cedo, Vivian sussurrou a única resposta possível. Sim, sim, eu caso com você. 5 anos depois. A luz do sol de sábado entrava pela janela da cozinha, iluminando uma cena de feliz normalidade. Pedro, agora com 45 anos, virava uma panqueca no ar com uma habilidade que havia demorado anos para adquirir, fazendo suas 2 espectadoras rirem alto. Ana, com 9 anos, e Sofia, com 8, estavam sentadas no balcão, as pernas balançando, os olhos fixos no pai. De novo, pai, de novo! Gritou Sofia, batendo palmas. Pedro riu e jogou outra panqueca para o alto, pegando-a com perfeição na frigideira. Última, ou não sobrará nenhuma para a mãe de vocês. Vivian entrou na cozinha naquele exato momento, o cheiro de café fresco a seguindo. Ela parou na porta, o coração se enchendo de um amor calmo e profundo ao observar a cena. Seu cabelo agora estava mais comprido, e havia uma serenidade em seu rosto que não existia antes. Ela se aproximou de Pedro por trás e o abraçou pela cintura, apoiando o queixo em seu ombro. Bom dia, meu cozinheiro favorito, ela sussurrou. Ele se virou e lhe deu um beijo suave. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Como um anjo, ela respondeu, sorrindo para as filhas. A vida era boa. Depois de todo o escândalo, Pedro havia usado grande parte de sua fortuna para indenizar todas as vítimas da Inovatec.
Eles se mudaram para uma casa confortável, mas não extravagante, em um bairro arborizado de São Paulo. Uma casa cheia de amor, risadas e desenhos das meninas pendurados na geladeira. "Mãe", disse Ana pensativa, enquanto colocava mel em sua panqueca. "Lembra quando a gente morava na rua e desenhava com giz no chão?" Vivian olhou para Pedro, e um entendimento silencioso passou entre eles. Ela se sentou ao lado da filha. "Lembro, meu amor. Lembro todos os dias. Era nossa aventura secreta", acrescentou Sofia. "E foi a melhor aventura de todas", disse Pedro, colocando um prato na frente de Vivian, "porque foi o dia em que eu encontrei as 3 mulheres da minha vida." Mais tarde, Vivian se arrumou para sair. Ela não trabalhava mais na empresa de Pedro. Há 3 anos, com o apoio dele e usando parte da indenização que recebeu, ela realizou um sonho. Fundou o Instituto Recomeçar, uma organização dedicada a ajudar mães desabrigadas. O lugar era tudo o que ela não teve naquela noite terrível. Oferecia um abrigo seguro e temporário, com quartos privados para cada família. Tinha uma equipe de assistentes sociais para ajudar com a documentação, advogados para garantir os direitos e uma creche para que as mães pudessem procurar emprego com tranquilidade. O coração do Instituto, no entanto, era a oficina de costura e artesanato que Vivian montou, ensinando uma habilidade para que aquelas mulheres pudessem gerar sua própria renda. Naquele dia, ela tinha uma reunião com uma recém-chegada, uma jovem chamada Carla, que tinha os mesmos olhos assustados que Vivian um dia teve. "Eu não sei o que fazer", Carla sussurrou, as mãos tremendo. "Perdi tudo. Não tenho ninguém." Vivian sentou-se ao lado dela, pegando em suas mãos frias. "Eu sei que parece o fim do mundo", começou ela, a voz suave e cheia de empatia. "Eu também já me senti exatamente assim. Eu dormi com minhas filhas em uma calçada fria, achando que nunca mais conseguiria me levantar. Mas olhe para mim agora." Ela sorriu, um sorriso genuíno e forte. "Isso que você está sentindo não é o fim. É o começo de uma força que você nem sabia que existia. E nós estamos aqui, todas nós, para te ajudar a encontrá-la. Você não está mais sozinha." No final da tarde, Pedro foi buscá-la. Ele a encontrou na porta do instituto, observando as luzes se acenderem no interior. "Tenho tanto orgulho de você, Vivian, de tudo o que você construiu aqui", ele disse, parando ao seu lado. Ela se encostou nele, sentindo o calor de seu corpo. "Nós construímos, Pedro, juntos." Ela olhou para o nome na fachada. "Às vezes, eu ainda penso naquele incêndio, naquele cheiro de fumaça, no medo." "Eu também", ele admitiu em voz baixa. "Mas hoje eu entendo", ela continuou virando-se para ele. "O fogo não destruiu a minha vida. Ele só queimou tudo o que não era essencial. E foi no meio daquelas cinzas que eu encontrei o que realmente importava. A resiliência, o amor das minhas filhas e você." Ele a beijou, um beijo que continha anos de história, de dor superada e de amor inabalável. O incêndio tinha sido o catalisador, a tragédia que, por um caminho tortuoso e improvável, os levou à redenção e à felicidade. Juntos, eles transformaram as cinzas de seu passado em um alicerce sólido para um futuro cheio de propósito e amor. Para toda mulher que já perdeu tudo em um incêndio da vida, que enfrentou a noite mais escura com a única missão de proteger seus filhos e que, mesmo com o coração ferido pela tragédia, encontrou forças para desenhar um sol no chão cinzento. Para todo homem que, mesmo no topo do mundo, cercado de sucesso e riqueza, sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que nenhuma conquista material conseguia preencher. Para você que, para se proteger da dor, construiu muralhas ao redor do coração, sejam elas de autossuficiência e resiliência ou de fortuna e distância emocional, a história de Vivian e Pedro nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes,
A cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir do olhar de admiração de um estranho através da janela de um carro ou da coragem de uma mulher que transforma uma calçada em um lar. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer o fogo que devastou nosso passado, mas sim decidir que as cinzas não vão mais sufocar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para a própria dor e, ainda assim, escolher aceitar a ajuda de um estranho. Um cobertor quente oferecido no silêncio da noite que representa um primeiro passo em direção à esperança. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por suas tragédias ou por suas fortunas, mas pelas escolhas que fazem para corrigir seus erros e pelas ações que tomam para honrar sua consciência. Um homem pode sim arriscar sua reputação e seu império para assumir a responsabilidade por uma falha do passado. E nesse gesto de integridade encontrar seu verdadeiro valor e sua nobreza. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela perda ou pela desilusão, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito e sem falhas, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como lápis de cor para alegrar uma criança, e de provar seu valor dia após dia com presença, atitude e redenção. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor que já passou. Às vezes, o amor nos encontra da forma mais inesperada, em nosso ponto mais baixo ou em nossa maior solidão. Mas se tivermos a coragem de abrir uma fresta e acolhê-lo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!